Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero desde já externar minha gratidão ao autor da nossa vida, nosso Criador, o Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade tão preciosa de estarmos aqui novamente. Agradecer ao nosso pastor Roberto José dos Santos, nosso pastor Renato Torres e todos que aí de trás dos bastidores têm colaborado para que o resultado final dessa obra seja sempre edificante para as nossas vidas. Estamos iniciando um novo trimestre, temos em nossas mãos, nessa feita, a lição de juvenis, que tem como tema no trimestre a queda e redenção. Queda e redenção. No dia de hoje, nós vamos tratar sobre a lição de número 2. Na lição de número 2, ela tem como epígrafe, no tema principal, consequências da queda. Ela se divide em 3 pontos. O primeiro ponto tem o seguinte tema: consequências espirituais em relação a Deus. O segundo tópico principal tem o seguinte tema: consequências psicológicas, morais em relação ao próximo. O terceiro e último ponto, consequências sociais em relação à vida. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor por tratarmos mais uma vez de um tema tão precioso. Temos em nossas mãos um trimestre enriquecedor dos conhecimentos da palavra do Senhor, quando nós vamos folhear a palavra do Senhor com muito amor, aprendendo os princípios da nossa história. Nós que somos pais, já temos os cabelos brancos, amados professores, conhecemos bem essas histórias. Vocês jovens já devem ter ouvido de vossos pais, talvez folheando os livros e os recortes das fotografias, dos álbuns que vocês têm guardado junto com as suas famílias e seus pais, contando quando vocês ainda estavam no ventre de vossas mães, falando que eram dias de ansiedade, dias de muito desejo, e eles preparavam sem poder resumir ou economizar esforços para a vossa chegada. Fico imaginando, porque também eu sou pai de 2 meninos, e dias antes deles chegarem, deles nascerem, o quartinho deles já estavam preparados, lindos, adornados, com toda sorte de enfeite. Não poupamos esforços financeiros e físicos para recebermos aquele que um dia seria um presente de Deus, aqueles que seriam um dia um presente de Deus em nossas vidas. Vejo que no cenário do Éden, quando o nosso Deus, Criador de todas as coisas, Ele criou a terra, Ele criou toda a substância sólida, a superfície das águas, os animais que sobreviveriam debaixo das águas, os animais que voariam por cima das águas, na parte seca, na parte sólida, os animais que rastejariam sobre a superfície da terra. E Deus ali colocou as plantas, Deus colocou toda sorte de árvores, árvores essas belas aos olhos, também para serem alimentadas. E a palavra do Senhor diz para que os homens fossem alimentados através delas. E a palavra do Senhor diz que, ao terminar, a concluir cada uma dessas tarefas, em Gênesis, a palavra do Senhor nos mostra que Deus viu que tudo o que Ele fez era bom, sempre se agradando das coisas que Ele havia planejado e feito. O resultado final trazia alegria para o coração de Deus. Quando, por fim, Deus cria o homem. Veja que Deus, Ele tem um diálogo com a própria Trindade e diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A palavra do Senhor diz que Ele pega o barro e Ele molda o barro um boneco, um ser até então inanimado, sem vida. Quando Ele pega o barro e sopra em suas narinas o boneco de barro, ele se torna um ser vivente. A palavra do Senhor diz que quando Deus ele cria todas aquelas coisas como um bom pai, ornamentou o meio ambiente para receber o seu filho amado, Deus fez da mesma forma com Adão.
Preparou, veja só, todo o meio ambiente, as estruturas, o dia, a noite, preparou todo o sistema terrestre e, por fim, plantou um paraíso dentro dessas maravilhas que ele havia criado e colocou o homem como o centro da sua adoração, como gestor daquele paraíso. A palavra do Senhor diz que, ao entardecer, no livro de Gênesis, a presença do Senhor se manifestava de uma forma tremenda. E aqui a gente fica lembrando, nos dias em que nós éramos bem jovens, né? E vocês, professores, que têm por volta dos seus 20 e poucos anos, e os mais jovens que irão assistir essa aula, devem se recordar quando vossos pais chegam, aquela alegria de correr e logo se jogar nos seus braços, matar a saudade do pai, sentir a presença do pai, abraçar o pai, sentir o cheiro do pai, verberizar dentro do seu coração a presença do amor do pai. É algo fascinante. Vamos entender isso quando nós vemos nos primeiros capítulos de Gênesis, quando o homem ainda respirava essa atmosfera de santidade, quando ele ainda desfrutava da graça de ter recebido de Deus a graça de ser feito à sua imagem e semelhança. A palavra do Senhor nos diz que Deus colocou ali Adão e Eva, ele os criou e colocou dentro do jardim das primícias de Deus. E Deus, então, seria o provedor de tudo que o homem necessitasse. E a ordem de Deus foi que eles crescessem e multiplicassem, e que Adão trabalhasse, cuidasse dos animais, que ele arasse a terra, tudo coisas antes dele conhecer o pecado. A palavra do Senhor em Gênesis também nos fala a respeito que, no momento em que o Senhor apresenta o jardim aos dois, o jardim das primícias de Deus, ele diz, olha, podeis comer e tocar de todos os frutos, com exceção de a árvore do conhecimento. Infelizmente, uma história muito triste da nossa humanidade. A serpente ela entra nesse cenário e seduz os ouvidos de Eva. E a palavra do Senhor diz que, argumentando com Eva, disse, olha, você pode comer do fruto, porque certamente se você comer, você não vai morrer. E olha, se você comer, você vai ser semelhante a Deus. O resultado desse diálogo maléfico, terrível, trouxe a morte para o primeiro casal e, por fim, para toda a humanidade. No momento em que Eva, seduzida pela serpente, esqueceu da sua origem, quando o Senhor os fez à sua imagem e semelhança, Satanás teria, de fato, vendido ao homem aquilo que eles já tinham, a imagem e semelhança de Deus. Quando a palavra do Senhor nos diz que no romper da tarde se aproximou mais uma vez o Senhor Deus para se encontrar com o homem. Daí a gente já tira um precioso princípio, amados professores, que o pecado realmente, de fato, ele distanciou o homem de Deus, mas ele não conseguiu distanciar Deus dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria aqui, dentre os escritos que a nossa lição ele ressalta, apenas ler um único versículo, que está na nossa leitura bíblica em classe, que diz, em Gênesis capítulo 3, e o verso 9, que diz o seguinte, e chamou o Senhor Deus a Adão, e ele lhe disse, aonde estás, Adão? No momento em que Adão e Eva eles caem no pecado, a primeira consequência que eles sofrem de imediato é se esconder, tentar se esquivar de Deus. Porque eles olham para si mesmos com seus olhos agora abertos. Eles têm consciência de que eles pecaram, transgrediram a lei do Senhor. E como se eles pudessem se esquivar do olhar de Deus, a palavra do Senhor diz que eles tentam se esconder por detrás dos arbustos. Ele agora, como de uma maneira paliativa, eles pegam folhas de figueira e tentam esconder o seu corpo, cobrir o seu corpo. Mas isso não impediu que Deus fosse ao encontro dele. Quando o Senhor ele pergunta a Adão, onde é que você está, Adão? Alguns argumentam, será que Deus ele perdeu a onisciência? Será que ele não sabia de fato a geografia, o lugar onde Adão se escondia?
Mas de fato Deus faz uma pergunta muito profunda. Aonde está você, Adão? Aonde está o Adão que eu criei? Aonde está o Adão feito à minha imagem e semelhança? Aonde está o meu filho amado que todas as vezes que eu chegava para o jardim visitá-lo, ele corria para os meus braços? Cadê você, Adão? Onde você está? Aqui diz no verso 9, e chamou o Senhor Deus a Adão, e ele perguntou, aonde estás? Que coisa maravilhosa, irmãos, é entendermos que mesmo que o homem ele tenha pecado, tenha se distanciado diante de Deus, os passos da graça e da salvação de Deus, ele foi de encontro ao homem. Mesmo que ele aqui tenha nesse cenário pecado, se distanciado da presença do Senhor, mas Deus ia providenciar coisa maior, e esse primeiro ponto ele fala sobre exatamente isso, as consequências terríveis do pecado que primeiro impactou o relacionamento do homem para com Deus. E logo em seguida, a consequência foi em relação ao seu próximo. Vemos que quando Deus começa nesse cenário forense a argumentar e a questionar esses três elementos que estavam constando no cenário da queda, ele pergunta a Adão onde é que ele estava e o que foi que ele fez. Quem disse a você que estava nu? De imediato ele já mostra a natureza agora do seu caráter, que nada tinha mais a ver com a semelhança do Deus perfeito. Ele diz, olha, foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. E agora Deus ele chega para Eva e faz o mesmo argumento, a mesma pergunta. Eva, o que fizestes? Ela diz, olha, Senhor, a serpente, ela me seduziu e eu comi. Deus, já sabendo a natureza da serpente, logo começa a decretar o seu juízo sobre ela. Vemos que nesse cenário, Deus já tinha feito o homem a sua imagem e semelhança e a intimidade com que os dois viviam como uma única só carne. E aqui eu queria trazer em especial uma advertência sobre esse último subponto, o terceiro subponto do segundo ponto, quando ele fala, amados professores, sobre a desigualdade entre os gêneros dentro do casamento. Aí diz assim, Adão e Eva, eles eram perfeitamente iguais, da mesma essência, da mesma natureza. De fato, eles eram feitos em paridade, iguais, feitos à mesma semelhança de Deus, feitos da mesma natureza, ambos macho e fêmea. Mas devemos ter o devido cuidado de não fazer aí uma interpretação errada, mesmo sendo eles vindo de uma mesma natureza, de uma mesma substância, iguais diante aos olhos de Deus, eles eram distintos quanto à sua sexualidade. Veja que a palavra do Senhor diz que macho e fêmea, ele os fez. E disse assim o Senhor, e os abençoou e os ordenou que eles fossem fecundos e que eles se multiplicassem na terra. Por fim, o terceiro ponto, ele vai falar sobre as consequências em relação à própria vida. Quando os dois pecaram e receberam particularmente uma punição de Deus, veja que Eva, ela teria uma multiplicação das dores na sua conceição, no momento do seu parto. Seriam multiplicadas essas dores. Veja aqui o castigo que Deus, quando também ele chega para Adão e diz assim, olha Adão, por quanto tu pecastes, em outras palavras, por quanto tu distanciastes a minha pessoa como provedor das tuas necessidades, por quanto tu te colocastes como o teu próprio autoprovedor, como quiseste conhecer algo que te era proibido e desobedecesse às minhas leis, agora tu irás se alimentar junto com a tua família, com a tua esposa, com o suor do teu rosto. Alguns começam a dizer, será que Adão antes não trabalhava, vivia de forma preguiçosa dentro daquele cenário das delícias de Deus? Não, muito pelo contrário, Deus criou Adão e logo de imediato incumbiu ele da responsabilidade de ter que colocar o nome em todos os animais. Imagine todas aquelas espécies de animais, e o Senhor disse que cada vez que ele batizava com aquele nome, era aquele nome definitivo para aqueles animais que Adão colocara. E Deus também pediu para que ele cuidasse da terra. Agora imaginem só o homem ter que colher os frutos da terra, que por consequência do próprio pecado,
também foi penalizado. A terra já não tinha mais o esplendor e a glória que antes tinha, antes da natureza, sem conhecer o pecado. Ela agora era uma terra que sofria as consequências do pecado do homem. E sendo expulso para o lado de fora, Adão não teria mais aquela vitalidade, aquele vigor, a sombra do que era o Adão perfeito antes de conhecer o pecado. E não apenas isso, ele teria que plantar, arar, preparar a terra sobre a perspectiva de um corpo que iria morrer e que perecia a cada dia, que era frágil, que era fraco. E ele agora, como o autoprovedor das suas necessidades, teria que suar e trabalhar muito para poder trazer o seu próprio alimento. Essa foi a triste consequência que Adão trouxe para ele, não apenas para ele, mas também um mal social, que aí para toda a humanidade, depois que veio desses nossos primeiros pais, recebemos esse jugo por consequência do pecado. Todos viriam então a sofrer. Se nós olharmos um pouco mais adiante, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo, que, diferente de Adão, que experimentou uma atmosfera de santidade, viveu numa terra onde o pecado não estava naqueles dias quando ele caminhava com Deus. Jesus, como um homem que se despiu da sua deidade, mesmo sendo Deus, ele andou aqui na terra, diferente de Adão, numa atmosfera de pecado, de iniquidade. Veja que o Senhor, ele, no capítulo 4 de Lucas, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e jejuou 40 dias, e perto do final, já no final dos 40 dias de jejum, seu corpo flagelado pelo sofrimento, pela a sua abstinência de alimentos, e o inimigo se fez presente naquele momento para ser oportuno. Quando Jesus precisava de pão, ele disse: olha, transforma essas pedras em pães. E Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo tentou ousar levar o Senhor ao alto do templo e disse que se ele se atirasse daquele lugar, os anjos Deus daria ordem aos anjos a seu respeito e colocariam em suas mãos e não permitiria que ele morresse. E ele respondeu mais uma vez que não deveria tentar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele, pela terceira vez, tenta tentar ao Senhor Jesus, e a consequência, se fosse contrária, traria um terrível dano, não só para o Filho de Deus, mas para toda a humanidade. E por fim ele olha para o Senhor e diz assim, levando ele a um alto monte, e diz: se você se inclinar e me adorar, eu te darei por direito, que a mim foi creditado, todos os reinos da terra. E o Senhor Jesus responde: apenas um adorarás, ao Senhor teu Deus. E Satanás, ele foge da presença do Senhor Jesus Cristo e ele foi vitorioso. Mesmo sendo um Adão representante nos dias do pecado, ele foi um Adão melhor. Aquele que nos trouxe a chance da reconciliação para com Deus. Ele que nos fez ter o direito de ouvir novamente: Adão, filho, onde estás? E hoje nós podemos dizer: Pai, estamos aqui. Porque o Senhor resistiu à tentação em um nível ainda muito mais pior do que caiu Adão naqueles dias. Vejamos que 4 e 7 de Gênesis, e aqui eu deixo como aplicação para as nossas vidas, o Senhor nunca nos deixa indesculpáveis. O Senhor nunca nos deixa sem o seu conselho. Ele sempre traz um conselho antes que a provação venha, que as tentações venham. Veja que nesse momento, Gênesis capítulo 4 e o verso 7 diz que, se aproximando Caim, Deus vê o seu semblante. 6 e 7 de Gênesis. A palavra do Senhor diz que o Senhor olha para o rosto e o semblante de Caim e diz: filho, o que aconteceu com teu semblante? Estás aborrecido? Se certamente o mal jaz à porta, pois ele será sobre teu desejo. Mas sobre o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Uma vez dito isso, em outras palavras, o Senhor quis dizer: olha, Caim, eu conheço o teu coração, conheço os planos dentro do teu coração e a maldade que tu tens, mas há uma saída, sempre há uma solução.
Lamentavelmente, a história foi outra. Caim, ele sai depois de ouvir o conselho de Deus. Como fez os seus pais ouvir o conselho de Deus, não coma. Caim matou o seu irmão Abel. Adão e Eva, seus pais, comeram o fruto. E aonde estamos hoje, quando ouvir a voz de Deus? Onde você está? Que essa palavra fique em nossos corações, muito mais do que a lição que vem nos trazer conhecimento, venha nos preparar para os dias de provações que subsistirão sobre os nossos tempos, que são tão difíceis, que tenta com a voz do inimigo arrebatar-nos a graça de Deus e a vida que Ele tem nos dado. Tenta com a mão terrível e poderosa, maligna, arrancar-nos do paraíso de Deus. Mas que por amor do Senhor, pelas suas vitórias, por Ele ter sido o Filho de Deus, que foi obediente até a cruz do Calvário, seja a nossa vitória e não possamos jamais esquecer dessas recomendações e obedecer ao Senhor para que a consequência das nossas escolhas sejam sempre apontada para a cruz. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.